É o que nós vamos analisar hoje. Nós vamos conversar um assunto relativo à Lei Rouanet que existe aqui no Brasil. Essa lei, ela ao vento, o simpático vento, mas não vai atrapalhar. Essa lei, conforme eu dizia, ela foi criada com o objetivo de, entre outras coisas, conceder um patrocínio, um estímulo para as artes, para as produções do país. Só que, em contraste com isso, existe uma história, e uma história realmente muito boa. É a história do cinema norte-americano, a história de Hollywood. Uma história rica, uma história que vale a pena se conhecer um pouco, mas principalmente uma história de uma indústria rica, poderosa e que nunca precisou de um único centavo, de um único incentivo por parte do governo. Nós vamos analisar isso. Vão ser 2 vídeos. Esse daqui é o primeiro. Eu quero contar um pouco a respeito de Hollywood, seus filmes, alguns dos pioneiros responsáveis por toda aquela estrutura, toda aquela máquina poderosa que é Hollywood. E em um próximo vídeo nós vamos falar especificamente da situação aqui no Brasil. Artes, Lei Rouanet, apoio de governos, mas filmes e produções de baixíssima qualidade. No caso específico de Hollywood, é o seguinte: a história começou lá na costa leste, mais precisamente entre Nova York e Nova Jersey. Lá no começo do século XX, essas 2 cidades, elas já eram muito desenvolvidas, eram cidades prósperas, ricas, e ali o cinema começou a dar os seus primeiros passos lá na América. Só que havia o seguinte detalhe: tanto Nova York quanto Nova Jersey eram cidades um pouco caras para o que se pretendia em termos de cinema. Por exemplo, os donos, os executivos, os estúdios que estavam aparecendo, eles precisavam de espaço, de terrenos, porque era muito comum naquela época se fazer as produções, os filmes em estúdio. Era muito difícil, muito raro ter produções cujas tomadas eram feitas assim ao ar livre, como eu estou fazendo aqui. Geralmente acontecia mais em estúdios, e 2 cidades como Nova York, Nova Jersey, grandes, caras, estava difícil conseguir espaços para se construir estúdios. Então, os executivos, os pioneiros, os atores, enfim, as pessoas envolvidas em tudo isso, eles começaram a cogitar o seguinte: por que não se mudar daqui e procurar algum lugar, alguma região onde se possa ter principalmente espaço? E esses pioneiros, literalmente, eles saíram ali da costa leste, ali em Nova York, e foram lá para o outro lado. Esse mapa que eu estou colocando aqui serve para mostrar isso. Aqui na parte direita, em verde, está lá, ó, Nova York e Nova Jersey. E a seta apontando
Eles foram lá para o outro lado, porque os Estados Unidos é um país muito grande. Se estabeleceram lá na costa oeste, no estado de Nevada. E eles ocuparam primeiro ali a região de Las Vegas. E pouco mais para frente eles avançaram e foram para Hollywood, que na época era um subúrbio apenas. Ainda tinha muito o que crescer, mas era vantajoso, porque havia espaço, havia terreno, havia um clima bom, podia se fazer algumas tomadas de filmes, tomadas externas, coisa que em Nova York não era muito possível, porque a depender da época, Nova York é uma cidade com um frio muito rigoroso. Então essa troca, apesar da distância, foi realmente vantajosa. E ali começou-se o crescimento da indústria. Podemos dizer que o berço foi ali em Nova York, mas o local de crescimento, a infância, a juventude, até atingir a idade adulta, foi lá em Nevada, Las Vegas, Hollywood e assim por diante. Eles trabalhavam todos os gêneros. Era um filme de ação, era comédia, era filme dramático, romance, principalmente também musicais. Na década de 40 e na década de 50 era muito comum filmes de Hollywood estilo musical. Fred Astaire, Gene Kelly, eles foram ícones nessa área, nesse estilo de filme, nesse gênero musical, filmes onde havia bastante dança. Eles foram realmente ícones nesse respeito. Mas tudo isso se deu dentro daquilo que eu estou falando. Não houve um único centavo por parte do governo. Os artistas, ou melhor, os atores, atrizes, produtores, executivos, nenhum deles nunca cogitou ir lá procurar o governo para propor-se que fosse criada alguma lei, alguma coisa, algum incentivo para que dinheiro público fosse direcionado para eles. Eles fizeram todo o trabalho, literalmente, com as próprias mãos. Daí, à medida que o tempo foi passando e o cinema foi prosperando, ele acabou servindo como se fosse uma espécie de imã. Ele foi atraindo pessoas, principalmente da Europa. Muitas pessoas vieram de fora e essas pessoas, elas aproveitaram que os Estados Unidos, a América estava de portas abertas, vieram e deram uma grande e valiosa contribuição para o crescimento da indústria cinematográfica. Nós vamos conhecer aqui alguns desses pioneiros, atores, atrizes, diretores, pessoas que simplesmente entregou toda a sua vida, entregou tudo que tinha para que aquela máquina se transformasse no que ela veio a se transformar ao longo das décadas. Vamos ver aqui, são estes aqui. Pois bem, vamos começar pelos atores. Lembrando que trata-se daqueles atores do século XX, os pioneiros. Não são atores, atrizes dos nossos dias. São pessoas lá de 70, 80, 90 anos atrás ou até mais. O primeiro ator que você está vendo aí, o nome dele é Douglas Fairbanks.
Banks. O próximo ator que você está vendo, ele é um dos símbolos, literalmente, do cinema mundial de Hollywood, o inglês Charlie Chaplin. E o terceiro ator que você está vendo aqui, a imagem dele, trata-se do ator Ronald Colman. Vamos ver agora 3 atrizes pioneiras também. A primeira é essa imagem que você está vendo aqui. O nome dela é Mae West. A próxima atriz, cuja imagem você também está vendo aqui, o nome dela é Mary Pickford. E para fechar aqui as atrizes pioneiras, uma que também é super conhecida, símbolo do cinema hollywoodiano, a alemã Marlene Dietrich, cuja imagem você está vendo também aqui. Diretores que também foram pioneiros lá no início do século XX e contribuíram para Hollywood. O inglês Alfred Hitchcock, que também simboliza e é um rosto super conhecido na história do cinema. A imagem é essa que você está vendo. O próximo diretor, o francês Jean Renoir, cuja imagem você também está vendo nesse momento. Próximo diretor, o conhecido e consagrado diretor norte-americano Orson Welles, cuja imagem você está vendo aí na frente. E para fechar, aqui o quarto diretor, um pioneiro premiado, o diretor norte-americano John Huston, cuja imagem é essa que você está vendo. E então, viu? Foram alguns dos pioneiros, atores, atrizes, diretores. Lógico, houve muitos e muitos outros. Eu só citei aqui alguns, mas houve muitos e muitos outros que fizeram com que aquela máquina poderosa, ela de fato, literalmente se tornasse essa máquina gigantesca, poderosa que ela se tornou, mas sempre enfatizando, sem um único centavo de governo, nada de lei, nada parecido com o que tem aqui no Brasil de lei Rouanet, nada, zero absoluto. Esse período
que abrangeu 1917 até 1960, é conhecido como a Era Dourada de Hollywood. Foi um período de expansão, o período em que o crescimento foi muito e muito grande. Só que à medida que o tempo foi passando, as décadas foram se sucedendo, foram surgindo outros atores, outras atrizes, diretores, executivos que foram dando continuidade a toda essa caminhada que começou lá com aqueles pioneiros, para que ela chegasse ao ponto que chegou nos dias atuais, em pleno século 21. E nós vamos ver aqui dessa vez o exemplo de algumas obras feitas por esses homens ao longo de todas essas décadas. Nós vamos começar lá no ano de 1915. Nessa imagem daqui de 1915 está o primeiro filme, ainda lá na época do cinema mudo, que foi feito pelo executivo Dave Griffith. O título do filme é O Nascimento de uma Nação. Próxima imagem é esta daqui. Esse filme foi de 6 anos depois. É um dos filmes do homem que é símbolo, junto com outros, de Hollywood, Charlie Chaplin. O filme O Garoto, filme também ainda da época do cinema mudo, 1921. A próxima imagem é esta aqui. Esse filme daqui, ele é King Kong. King Kong, ele teve 3 versões. A primeira foi essa daí de 1933. Na década de 70 houve uma segunda versão, e mais recente, acho que uns 3 anos atrás, por aí, houve uma terceira versão, que foi aquele Kong, a Ilha da Caveira. Mas o primeiro foi esse aí, de 87 anos atrás. O próximo filme, um filme grandioso, um dos maiores de Hollywood, é esse daqui. E o Vento Levou. Esse filme foi super premiado. Esse filme é considerado como um dos maiores já feito por Hollywood. Esse filme, para que você tenha uma ideia, foi feita uma seleção para escolher aquela que ia ser a atriz principal, entre mais de 1000 candidatas, tanto atrizes conhecidas quanto atrizes iniciantes. O papel principal coube à inglesa Vivien Leigh. Essa moça aqui, ó, essa moça bonita aqui, a ela que venceu todas aquelas 1000 e tantas candidatas. Um filme grandioso, um filme que, se você ainda não viu, eu recomendo que você veja, porque vale a pena. E para fechar aqui, esse filme cuja imagem você está vendo agora. Esse filme daqui, ele é muito, mas muito, muito antigo. Ele é datado de 1903 e ele é reportado como sendo o primeiro filme de faroeste feito em Hollywood, que por sinal é um gênero que durante as décadas de 30, 40, 50 e 60 o gênero faroeste foi muito explorado também em Hollywood, e muitas histórias foram contadas, inclusive E o Vento Levou tem um pouquinho de faroeste também. Esse daqui de 1903 é tido como o primeiro
desse gênero. Pois bem, dito tudo isso, vale a pena reenfatizar: zero dinheiro por parte do governo. Zero. Pelo contrário, ao longo das décadas, muitos atores, atrizes, executivos, diretores, houve casos em que eles praticamente colocaram o dinheiro do próprio bolso para que determinado filme, para que determinada produção, ela pudesse ir para frente. Dinheiro do próprio bolso. Nunca foram pedir nada para governo, para deputado, para senador, para ninguém. Vamos criar uma lei, vamos criar não sei o que lá, um incentivo, um imposto, nada. Diferente do que acontece aqui no Brasil, que vai ser o tema do segundo vídeo para fechar esse assunto aqui a respeito de Lei Rouanet. Muito obrigado por você ter visto. Por favor, dá o seu gostei, deixe seu comentário, enfim, dá uma força para que o nosso canal aqui possa ir crescendo aos poucos, certo? Hoje é sábado, ótimo final de semana para você, ótimo domingo. Amanhã é dia dos pais, para você que é pai, um ótimo dia de pai. Curta bem com seus filhos, com sua família. Até o nosso próximo encontro. Valeu!